Olá, a paz do Senhor Jesus. João, capítulo 3, versículo 16 até o 19, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16 diz, e o 17 fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 18. E 19 diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos revela um amor imensurável de um Criador para com a sua obra criada. Alguém pergunta, mas por que nós existimos? Por que existe a Terra, o universo? E surgem as perguntas, por que nascemos, por que morremos? Todas as respostas estão no livro sagrado. E a resposta para todas as questões passam por esta verdade bíblica que nós acabamos de ler. Deus amou ao mundo, aos seres humanos. Deus amou ao mundo de uma tal maneira que foi capaz de dar o seu único filho, o seu filho unigênito, para deixar o céu, nascer como um ser humano, morar conosco, morrer em nosso lugar, a fim de que a aliança que tinha sido quebrada lá no início, no Jardim do Éden, por Adão e Eva, quando pecaram, que esta aliança fosse restaurada. E por isso, Jesus veio ao mundo para desfazer o estrago que foi feito pelo primeiro casal. João 3,16 revela o objetivo, por que Jesus veio ao mundo, e fala o estado em que se encontrava a humanidade. Todos estávamos condenados por causa do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Também ele diz, porque todos pecaram e estão afastados de Deus. Porque todos pecaram. O pecado afastou o homem de Deus. E o salário do pecado é a morte. É a morte no sentido de eternamente estar separado do seu Criador. Mas Jesus veio e cumpriu aqui na terra a missão de viver como humano, sofrendo as tentações, as limitações e conseguir viver sem pecar, para que ele pudesse ser oferecido lá no altar, na cruz do Calvário,
em nosso lugar, inocente, pagando por todos os culpados o preço que era necessário. É esta verdade que está revelada nessa leitura que fizemos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o prêmio para aqueles que creem no Evangelho trazido por Jesus Cristo, o prêmio é a vida eterna. No versículo seguinte, o evangelista João ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, até mesmo porque o mundo já estava condenado por causa do pecado. Não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio ao mundo e refletiu a sua luz salvadora. Mas muitos resistiram a essa doação, a este ato de amor, e negaram, rejeitaram. E a esses que rejeitaram, o evangelista João diz que não se aproximaram dele, de Jesus, porque as suas obras eram más. Então eles rejeitaram a luz, porque eles estavam nas trevas e as suas obras eram más. Eles não vieram para a luz, para que a luz não manifestasse os seus erros, os seus pecados, as suas obras, porque eram más. Mas aqueles que se aproximaram do Senhor e tiveram as suas obras reveladas e que se arrependeram do estado pecaminoso em que estavam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, como está revelado em João 1, versículo 12. Venha para Cristo, creia nesta palavra, aceite este presente, esta dádiva de Deus, através do seu Filho Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.